Oi, pessoal! Eu trouxe de volta a Marina, esta super profissional que eu tenho ao meu lado, porque muita gente começou a me perguntar sobre marketing digital, distribuição de conteúdo, e nada melhor do que trazer uma copywriter que, dentre outras coisas, também faz gestão de mídias, gestão de tráfegos, enfim. Eu já tô te pondo vários empregos, você viu, né? Não sei nem se todos esses você exerce. Mas a verdade é que eu achei muito legal a gente falar um pouco sobre isso. Por quê? Tenho muitos estudantes aqui, muitas pessoas que perguntam sempre sobre: eu preciso me posicionar na rede social? Você trabalha com isso o tempo inteiro, tá? O que você teria para responder para essas pessoas? Eu preciso me posicionar na rede social? Olha, eu acho que dizer que é essencial, não vou usar aqui a dizer que é essencial. Eu acho que você pode continuar, criar um negócio offline e ser bem-sucedido. Mas por que não ir além? Por que não ser mais bem-sucedido? Por que não alcançar mais pessoas? Né? Então, assim, eu acho que você estar online, você se posicionar, você ter um perfil nas redes sociais, não só você ter um perfil, mas você trabalhar esse perfil nas redes sociais, ele dá trabalho, você sabe que dá trabalho, Sim, que não é simples. Ainda mais se você vai pôr a sua mão. Exatamente. Então, eu acho que isso é importante, você levar isso em consideração, que você precisa olhar para aquilo como um trabalho. Mas, assim, os frutos que você vai colher também são exponenciais, se você comparar com o offline, com você não estar online, né? Porque, pensa no seguinte, você tem um outdoor na rua, né? Você não sabe quantas pessoas estão vendo. Você pode ter ali uma estimativa do fluxo de carros que vão passar naquela rua. Você não sabe quem são essas pessoas. Você não sabe se alguém vai tomar uma decisão de compra, de contratar você por causa daquele outdoor. Você não sabe nada disso. E, além disso, é caro você botar um outdoor numa rua. Isso é interessante você falar. É caro. Quando você está online, você tem uma gama de métricas e de controle sobre quem tá ali. Cara, hoje em dia as métricas que a gente tem do nosso público, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, são enormes. Você sabe idade, você sabe quem viu, você sabe o gênero, você sabe tudo. É uma pesquisa de marketing pronta, né? Incrível. A ferramenta já te entrega essa pesquisa de mercado. E de forma gratuita. Você não precisa pagar para ter uma conta no Instagram, para postar no Instagram, no TikTok, etc. Muitas das pessoas que hoje em dia são grandes referências, grandes criadores de conteúdo, começaram de forma 100% orgânica, começaram do zero, né? Então, eu acho que o digital tem essa vantagem por ser democrático nesse sentido, de que qualquer um pode chegar e se posicionar. Vou pontuar algumas coisas do que você trouxe aqui, né? Eu, até o momento do lançamento desse aplicativo, o meu posicionamento na rede social e o crescimento na rede social foi 100%. 100% orgânico. Eu nunca tinha feito um impulsionamento ou uma parceria ou nada disso. Então, eu decidi que eu abriria um aplicativo quando chegamos a 1 milhão de seguidores. Eu falei, poxa, talvez tenha bastante gente querendo me ouvir e eu gostaria de falar um pouco mais detalhado sobre algumas coisas, né? E foi extremamente orgânico. A única coisa que existe sim um investimento importante, que é o de tempo. Ah, sim. É isso que eu falei. Já se foi o tempo em que você postava uma foto e ela viralizava automaticamente, né? Eu acho que a pandemia mudou muito isso, né? Você vê claramente o nível de engajamento e de alcance das redes sociais pré-pandemia e pós-pandemia, né? Perfeito. Houve esse impacto. Hoje em dia, houve muito esse impacto, porque na pandemia muitas pessoas vieram para online. Muitas pessoas. Então, você tem mais postagens, mais pessoas, mais oferta. E a você distribuição fica menos pulverizada. Exatamente. Né? Então, realmente é uma coisa que, cara, às vezes, isso já aconteceu comigo 1 zilhão de vezes. Eu passei dias escrevendo um post. Cara, contratei designer, horas, gastei dinheiro, horas pra escrever o post. Falei, cara, o post tá perfeito, lindo, maravilhoso, vão amar. 10 curtidas. Porque a distribuição não existiu. E é isso. E não só a distribuição. Tem, sim, esse quesito do algoritmo. Não vou mentir, tem. Mas também tem uma questão de, assim, às vezes, a gente tá no nosso perfil ali na nossa rede social e a gente acha que todo mundo quer ver o que a gente quer entregar. Então, eu criei um post e pensei, nossa, esse post tá perfeito, tá lindo, eu amei. Mas será que a pessoa que tá do outro lado quer ver isso? Bom ponto. Né? Assim,
talvez as pessoas que estão ali me acompanhando não quisessem ver aquele post, quisessem ver um outro post. E é por isso que eu falo da importância da gente fazer essa pesquisa, né? O que será que quem tá aí do outro lado quer saber? Quer ouvir. Sobre essa questão, né, do que as pessoas que estão ali querem saber, até se posicionar, sabe, Má? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando em números de seguidores, né? Quantos seguidores eu terei? Existe uma grande possibilidade de metade dos seguidores que estão com você serem apenas curiosos. Muito bom isso. Essa E questão esse do filtro número é muito interessante, porque eu não quero, né, curiosos. Não. Né? Uma amiga minha falou, mas por que as pessoas querem ver minha filha, as pessoas querem ver minha casa, mas eu falei, mas será que eu quero pessoas ali na minha rede social que queiram ver a cara da minha filha? Não é para isso que eu estou lá. Esse não é o meu intuito lá. Meu intuito é levar outra informação, conhecimento, né? Pode ser que eu queira, num dia ou outro, organicamente fazer isso, mas isso não será um intuito, isso não será uma programação. Então, se tem alguém esperando esse tipo de programação no meu perfil, que se vá, né? Porque não não é a quantidade de pessoas, e sim o quanto o público que está ali se conecta com o que você decidiu, né? Se posicionar como entrega. E eu acho que isso que você falou tem 2 pontos muito importantes, essa questão dos seguidores. Que é uma coisa também que, durante a pandemia, a gente teve esse boom de criadores de conteúdo. E começou a surgir muito conteúdo técnico, muito conteúdo de aprendizado. Mas as pessoas se esqueceram do seguinte, que é uma rede social. Isso. As pessoas não estão ali na intenção de aprender, necessariamente. O aprendizado acaba sendo uma consequência. E principalmente no Instagram, eu acho que isso é muito importante. Redes sociais como, por exemplo, o LinkedIn, que são mais profissionais, realmente, a pessoa tá ali, ela tem um outro intuito, uma outra intenção. A pessoa que tá no TikTok, que tá no Instagram, ela tem muito mais um intuito de se divertir, de se distrair, de ver fofoca, de saber da vida dos outros. Isso é natural, a gente quer, a gente gosta de saber da vida dos outros, né? Então, eu acho que isso é muito importante pra quem também cria conteúdo. Saber também dosar, porque você não pode ser muito técnico, muito, assim, falando aqui pra nutricionista, o que é carboidrato? O que é proteína? Né? Porque, assim, isso são coisas que a pessoa encontra no Google. Exato. Né? Então, o seu conteúdo nas redes sociais, ele não pode ser um conteúdo de Google, ele tem que ser um conteúdo de humanizado, também, que tenha um entretenimento, que seja diferente, que tenha a sua cara, né? Então, você pode, em vez de falar, sei lá, o que é carboidrato, falar assim, cara, como eu aplico carboidrato na minha dieta, entendeu? É você trazer isso, exatamente, do dia a dia, gerar né, uma conexão, questões. porque é uma rede social, né? Então, isso é muito importante. E outro ponto que você falou dos números de seguidores, é que hoje em dia, ter 1 milhão de seguidores não necessariamente é melhor do que ter 200 mil. Porque o que muitas marcas estão descobrindo é o poder da micro-influência, dos micro-influenciadores, né? Que são aqueles influenciadores que têm aí até 200 mil seguidores. Que são influenciadores que têm uma capacidade muito maior de se conectar com o público do que quem tem 10 milhões, né? Que não consegue responder os directs, que não consegue conversar com a audiência. Uma pessoa, uma influenciadora que tem 40 mil seguidores, ela vai falar, ela vai responder, ela vai explicar o produto. Ela vai falar de forma, ela quer crescer. Isso também é outra coisa, né? Quem tá nos 10 milhões já não tem mais aquele fogo, assim, pra tipo, caraca, vou investir nisso, crescer. Quem tá nos 40 mil, nos 100 mil, caraca, assim, tá ali com muito propósito, né? Então, isso também é importante, porque às vezes a gente fica muito focado no número ali de seguidores, mas esquece que o que vale realmente é o seu poder de conversão, digamos assim, né? De conexão, né? E o que você vê hoje, você que trabalha com isso o tempo inteiro, o que seria um post que converte? O que é essa conversão? As perguntas de prova que eu estou fazendo. Responda agora, Má, o Enem. Ela já está contratada, tá? Se ela errar na pergunta, não fará diferença, você continua no time. Cara, isso é muito... Isso muda, tá? Isso é outra coisa importante. O que funcionava há 2 meses atrás, perfeito, isso hoje em dia não funciona, né? Isso é muito rápido. É muito rápido. Mundo digital, né? É muito rápido. Então, isso também é outra... E você falou ainda estão ensinando coisas passadas, Exato. Não é? Você falou do investimento de tempo. Tem aí também o investimento de energia, porque é o que eu falei, às vezes você vai criar uma parada, o que vem funcionando até agora não necessariamente vai continuar funcionando a partir de agora, né?
Então, assim, antigamente, por exemplo, na época ali da pandemia, começou a surgir muitos criadores de conteúdo. Esses posts super técnicos, de super aprendizado e tal, putz, cara, tu postava, bombava. Hoje em dia, não. Então, assim, eu acho que a conversão, ela vem de você entregar uma coisa que outra pessoa está querendo, né? Se eu tenho ali pessoas no meu perfil que estão querendo, por exemplo, no meu perfil profissional no Instagram, eu falo muito com outros copywriters, né? E como eu converso com eles no direct, eu sei exatamente quais são as dores deles. Eu sei que, por exemplo, tem copywriters que têm muita dificuldade de escrever, de ter... tem muito medo da folha em branco, né? De, cara, como é que eu começo a escrever? Então, eu sei que esse é, por exemplo, um tipo de post que, cara, a galera vai curtir, a galera vai salvar, a galera vai... Entendeu? Então, assim, é muito difícil dizer, assim, uma coisa que realmente funciona. Porque vai depender do nicho, vai depender do seu público, vai depender do seu conteúdo, vai depender de muita coisa, né? Mas eu acho que antes de qualquer coisa, você entender o que a pessoa tá querendo, né? Qual é a dor dela, na verdade. Você sabe que eu vi uma frase uma vez que dizia assim, quando você... É uma frase de marketing, né? Quando você falar o que o seu público precisa, você vai ouvir como resposta, nossa, parece que você falou comigo dessa vez. Né? E que essas questões são importantes da gente observar. Quando eu faço um post e eu tenho um monte de frase escrita embaixo, nossa, esse foi pra mim. Agora você falou comigo, eu falo, é esse. É assim, essa é a comunicação. E você só vai sentir conforme você for fazendo, né? Exatamente. A Má, ela é minha copywriter, dentre outras funções, a gente precisa achar o nome certo para tudo que você faz. Mas a verdade é que, durante todo o processo de lançamento do app, a gente tinha muito conteúdo escrito para fazer sobre o produto que seria lançado, né? O app é um produto, é um serviço. Mas os meus posts, eu escrevo. Né? E eu não posso tirar a minha voz dali, por mais que cresça, porque eu criei uma comunidade, uma sociedade ali de pessoas que se conectaram com aquela escrita. E eu também eu não poderia falar diferente do que escrevo, né? Eu abro um vídeo e vou ler o vídeo que a Má escreveu, por exemplo. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que também existe essa desconfiança hoje em dia. O que antes todo mundo acreditava, hoje as pessoas estão mais desconfiadas. Com certeza. Esse conteúdo é ela mesma, foi ela mesma que respondeu. Eu brinquei, né, com a Leila, que tá num podcast aqui também, em que eu respondo, foi com a Amabile, que eu entrevistei, eu respondo o meu direct, e aí na sequência veio, nossa, eu sei que é uma automação, mas mesmo assim fiquei feliz. E era eu, né? E eu tive que pôr a minha voz pra pessoa acreditar. Porque tá todo mundo, minha voz de pescoço aparecendo, porque eu tô atravessando o microfone. Só puxo o microfone pra cá, tô sendo excelente, acabei de receber da produção aqui a informação. Obrigada, vou seguir desse jeito. Mas quando até nisso as pessoas estão desconfiadas, né? Ou você consegue entregar muita verdade ali e está muito conectada com o seu público, ou não existe a conversão porque a pessoa nem acredita. Não acredita. Não é um negócio assim? É assim, cara, é isso, assim, como as coisas evoluem muito rápido, é o que eu falei. Antigamente você tinha estratégias e campanhas extremamente comerciais, cheias do que a gente chama de gatilhos mentais, de venda, frases prontas que você reproduzia por aí e que convertiam, maravilhas, né? Hoje em dia, batido isso, né? Exatamente. A gente sabe já o que vai acontecer. É o mais do mesmo. É isso que São você não pode... Lives, não sei quantas coisas. A gente já sabe o que vai acontecer. Exatamente. E se você não colocar você ali, vai ser mais do mesmo. E mais do mesmo ninguém mais quer ver, né? Então, se você quer se posicionar nas redes sociais, se você quer crescer, eu acho que o ingrediente, assim, secreto, digamos assim, é você encontrar a sua autenticidade ali dentro. É você ter a sua voz, é você ter... E aí vem um trabalho muito profundo de autoconhecimento também, que é uma coisa extremamente difícil, né? Mas é muito fácil a gente, nas redes sociais, querer olhar para os lados, né? Para os outros, por que o concorrente está fazendo? O concorrente está fazendo esse post, então eu vou fazer igual. Nanana. E a gente esquece que, assim, o que vai me diferenciar do fulano sou eu. Porque, assim, eu posso ter o mesmo currículo. E isso é uma coisa que eu acho que as redes sociais trouxeram, que é uma vantagem e uma desvantagem. É que nas redes sociais, o currículo, ele fica em segundo lugar, né? E, por um lado, eu acho isso bom. Por um lado, eu acho isso bom, porque, assim, antigamente, como é que você crescia? Como é que você era ouvido? Você conseguia um trabalho? Você precisava ter um currículo
incrível e precisava torcer pra alguém te contratar. Se ninguém te contratasse, você não ia ter trabalho. Você não ia conseguir mostrar o seu trabalho, né? Com as redes sociais, não. Com as redes sociais, você chega e mostra o seu trabalho, né? E você demonstra ali a sua autoridade sem precisar estampar ali um currículo, né? Isso é muito bom porque isso é o que eu falei, torna democrático. Então, você consegue alcançar pessoas de forma muito mais fácil. Diretamente, né? Diretamente, você não tem um canal que vai te filtrar para você, para te permitir a mostrar o profissional que você é ou não. Exatamente. E eu falo que esse é o melhor advento da rede social e o pior. Com certeza. Porque aí você tem excelentes profissionais levando bons serviços e informação, ou você tem péssimos profissionais fazendo o mesmo. Exatamente, porque se você pode ter um currículo ruim, mas ser ótimo orador, saber se comunicar, saber se posicionar, e a gente sabe que a autoridade não depende exatamente de currículo. Assim, você pode ter um puta currículo, mas se você não sabe se posicionar, as pessoas não vão enxergar isso, né? Então, assim, é muito fácil você ser enganado também nas redes sociais por causa disso. Então, eu acho que tem esses dois lados. Se você é um profissional excelente, com um currículo excelente, cara, você pode levar isso para mais longe. Porque nas redes sociais, isso não tá em primeiro lugar, né? Sim. E como você tem muitos estudantes aqui, eu acho que isso é uma vantagem. Eu acho que o estudante fica muito receoso nessa questão de, caraca, acabei de sair da faculdade, não tenho... Cara, o que tem no meu currículo? Nada, tem uma faculdade, às vezes nem após, né? O que eu faço? Meu Deus do céu. E, cara, você começar a entrar nas redes sociais e se posicionar é uma ótima maneira de você ser visto, de você, cara, conseguir... Cara, a quantidade de clientes que eu já consegui pelas redes sociais, mesmo na época em que eu não tinha um currículo, foram imensas, né? Então, assim, isso é uma vantagem, acho que principalmente para quem tá começando, assim, saindo da faculdade. Você fala isso de um lugar muito bom, que é, olha essa comunicação, minha galera. Você é uma pessoa comunicativa, que estuda. Então, assim, eu acho que faz muito sentido o que você está falando e eu concordo totalmente. Você tem uma ferramenta poderosa, preparada, organizada por tubarões para você usar à sua disposição, que é uma ferramenta que pode funcionar muito bem na sua divulgação, mas você tem que ter alguma coisa para divulgar. Exato. Então você precisa ter conhecimento, você precisa saber colocar isso do jeito certo, né? Você precisa falar da forma certa. Então, existe uma necessidade de você se preparar como profissional. Com certeza. Porque se você não for um profissional preparado, um profissional que não tem conhecimento, um profissional que você consegue chamar a atenção, mas não necessariamente, vai parecer que tu tá milionário, mas é mentira, né? No fundo, você tá ali ainda lutando e navegando e vai parecer que você tá milionário, mas você não consegue entregar aquilo que você promete. Seu bastidor não está alinhado com o seu palco. Né? E se os seus bastidores não estão alinhados com o seu palco, o cliente chega até você, a expectativa não é atendida. Não é atendida. E aí ou você é tido como um péssimo entregador de serviços, ou você nem é contratado, né? Porque no momento do vamos ver, fala aí, achei que era uma coisa, e na verdade não é. Né? Então, para você fazer divulgação, que eu acho que é isso, a rede social é uma excelente ferramenta de divulgação, que é um dos braços do marketing. Sim. Você tem que ter feito um bom trabalho no seu produto. Você tem que ter algo para divulgar, né? Um produto, um serviço, você tem que... E no caso de você ser um profissional autônomo, muitas vezes esse produto, esse serviço é você. É você. Né? Então você tem que ter feito um excelente trabalho ali para chegar no momento da divulgação e ter realmente sobre o que falar. Né? Sim, no caso do profissional da saúde, da nutrição, que a gente tem bastante aqui, seria nutricionistas, médicos, enfim, enfermeiros, temos enfermeiros, mas seria o seu conhecimento, né? O que a gente vende, na verdade, na rede social, é conhecimento. E aí fica um ponto que você trouxe. Você tem um perfil em que você fala muito para copywriters, tá? Mas nem todo nutricionista deverá falar para seus colegas. Não, vai falar para o cliente final. Se você quer ter uma clínica... Eu vejo as pessoas falando muitas vezes, né? Eu quero ter um consultório cheio, mas meu Instagram não engaja, eu não consigo usar essa ferramenta, mas quando eu vou olhar o Instagram, ou existe um copy and paste de algo que já existe no Google, os benefícios da maçã, que eu não sei quem é você, não sei sua cara, não sei como você fala, não sei que nutricionista você é, eu sei os benefícios da maçã, mas eu também saberia pelo Dr. Google, né? Ou o que eu tenho ali, né, na verdade, quando eu entro ali, é uma pessoa que está falando com seus colegas. Com seus colegas, sim. Está impressionando ou não os seus colegas. Ou ela será atacada pelos colegas, ou ela impressionará os colegas, né? Tem esses dois lados. E é por isso que você tem que ter muito claro quem você quer
atacar, digamos, ali no seu perfil. Sim. É o Pra quem cliente você tá final, falando? ou são Quem os você vai atender, nutricionistas. Exatamente. E até dá para você fazer um mix, né? Hoje eu tenho Sim, com bastante os dois certeza. públicos ali. Uhum. Mas no momento em que eu vou falar, eu também deixo isso claro. Então, por exemplo, se eu estou falando da minha pós-graduação, tá muito claro, né? Que é para nutricionistas. E quando eu falo da minha pós-graduação, eu direciono essa comunicação aos nutricionistas. Quando eu vou falar de saúde, eu estou falando para o público final, né? E quando eu quero falar com o nutricionista, eu estou como professora dentro da pós-graduação falando para o nutricionista, né? Então, são posicionamentos. Você pode usar de todos esses posicionamentos. Uma coisa importante, existe uma lenda, Marina, que você vai desvendar aqui com a gente, que se você tiver um perfil assim, assim, assado, das cores XYZ, e também existe outra que diz que você tem que ter constância, tem que ser todo dia, numa mesma hora. Teve uma febre, que eu vou contar qual era, de você estar lá 15:02, ou 7:09 da manhã. Me fale sobre isso, nunca entendi. Nunca fiz, nunca me engajei, nunca entendi. Me fale mais a respeito. Sim e não, tá? Porque em qualquer rede social, na verdade, né? Eu vou falar no Instagram porque eu acredito que seja a rede social mais usada aqui. Acredito não, eu sei porque a gente fez uma pesquisa com os assinantes e é realmente a rede social que vocês mais usam. Olá. Mas enfim. Vocês aqui estão falando do nosso grupinho particular aqui. Vai ter sempre 2 alvos no seu perfil. No meu? Estamos falando do seu ou de todo mundo. Tá. O público que você quer alcançar, né? Seja ele quem for. E o algoritmo. Os 2 precisam ser, digamos, agradados, né? E assim, de certa forma, quanto mais você agrada o seu público, você também agrada o algoritmo. Porque pense no seguinte, assim, isso é uma coisa que me ajuda muito quando eu vou criar conteúdo. O que o Instagram quer é que as pessoas fiquem no Instagram. Né? É isso que o Instagram quer. O Instagram então, quer. Vamos te dar o que você gosta. O Instagram quer que as pessoas usem o Instagram, que fiquem, é tempo de tela. Isso, o Instagram em qualquer rede social. Então, quanto maior for o seu poder de manter os seus seguidores ali dentro do Instagram, vendo o seu conteúdo, mais ele vai entregar o seu conteúdo. Então ele pensa assim, putz, esse vídeo da Roberta, caraca, todo mundo assistiu o vídeo inteiro, a galera ficou mó tempão assistindo o vídeo da Roberta, eu vou entregar mais isso, eu vou entregar pra mais pessoas, porque ela tá mantendo a galera ali dentro. Então, e aí é bom pro meu Instagram, pro seu, porque o meu Instagram tá entregando um produto legal pro meu usuário. Exatamente. Então, o que o Instagram quer... Eu não tinha pensado desse jeito. Vocês também estão fazendo assim. O que o Instagram quer é manter as pessoas dentro do Instagram, tá? E como é que você mantém as pessoas dentro do Instagram? Tendo um conteúdo interessante, relevante, o que as pessoas querem ver, né? E essas regrinhas, assim, elas vêm muito disso, né? Porque pensa no perfil do Instagram como um cartão de visita. Seu perfil é um cartão de visita. Você tem a sua foto, você tem o seu nome, você tem ali a sua bio, né? É como se você tivesse... Hoje em dia, quem é que tem cartão de visita físico? Ninguém. Hoje em dia, quando você vai... Assim, isso porque, assim, eu tô no meio, né? Quando você vai fazer networking com alguém, hoje em dia é tudo assim, qual é o seu Instagram? Você vai lá e passa o Instagram, né? Sim. Então, assim, é o novo cartão de visita. Meu sonho de infância era ter um cartão de visita daqueles de papelzinho. Gente, eu tive, ainda bem. E eu nunca pude realizar esse sonho, porque hoje em dia... Eu vou fazer o seu. Ninguém... Vou fazer a minha copywriter. Eu mesma vou entregar, tá? Essa aqui é a minha copywriter. Ninguém usa, né? Hoje em dia é tudo Instagram. Então, assim, o seu perfil, se você tá usando o Instagram como um perfil profissional, é importante que o seu perfil esteja organizado. Que a pessoa entre ali e veja, putz... Não é legal você estar tomando uma caipirinha na praia. Exato. E tudo tem a ver com a imagem que você quer passar. Então, até a sua foto de perfil comunica. Tudo comunica. Tudo. O que você diz, o que você não diz, o que você veste, o que você não veste. Então, se você quer ter pessoas ali interessadas no seu perfil, pessoas que chegam no seu perfil e ficam no seu perfil, você precisa ter a casa arrumada. Você precisa estar com a casa arrumada pra galera entrar e ficar. Então, você ter uma foto de perfil numa boa qualidade, que mostre bem o seu rosto, pra pessoa ver que é você. Você ter lá uma bio pensada de forma estratégica. Então, se você é um nutricionista, você tem que botar lá que você é nutricionista. Se você atende presencialmente, você coloca lá na sua bio, clique no link abaixo para agendar a sua consulta presencial. Então, esses detalhes, eles são realmente importantes para atrair as pessoas e manter as pessoas ali, né? Se eu chego no perfil do nutricionista e nada ali dentro daquele perfil
passa pra mim autoridade, né? E, assim, sei lá, se é um perfil muito pessoal, responsabilidade, exatamente, eu não vou seguir aquela pessoa, eu não vou entrar em contato com ela. A gente ouvir alguém que não é da nossa área, né? É legal. É isso, assim. Cara, quantas pessoas hoje em dia não vão, antes de agendar qualquer tipo de serviço, entram no Instagram pra ver a pessoa, né? Tipo assim... E existe uma diferença entre a pessoa te seguir porque acha divertido e a pessoa confiar e entregar a saúde na tua mão, tá? Com certeza. Então pensem sobre isso. Existe uma diferença. Uhum. Porque às vezes, é legal seguir, me divirto, mas tá, beleza, se você for pôr a saúde da tua mãe na mão dessa pessoa, vais ou não vais? Exatamente. É diferente também. Então é por isso, depende do que você quer atingir com aquela comunicação, né? Mas a imagem é muito importante, então você ter um Instagram realmente organizado, uma digamos, identidade visual mínima, você ter ali, cara, as cores que você quer, você não precisa entender de psicologia de cores, enfim, a fundo, não mas é assim... isso que vai fazer você engajar ou ter clientes, mas assim, isso é só pra mostrar uma organização. Pensa que é uma rede que é visual, entendeu? Então o visual importa, não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Então assim, eu acho que você ter essa casa arrumada é muito importante. É um cartão de visita hoje. Exatamente, é o cartão de visita. Eu, de verdade, menino, tu arrasa, porque eu nunca tinha pensado também dessa forma. É legal a gente falar com alguém que está totalmente dedicado e trabalhando nisso, né? Porque eu não trabalho com isso. Eu sou uma pessoa que usufruo da ferramenta. Mas você trouxe um ponto que quando me perguntavam eu não sabia responder. E agora você deixou muito claro. Porque eu nunca tive um perfil profissional e um perfil pessoal. Mas eu nunca quis usar o meu Instagram para coisas pessoais. Eu sempre quis levar ao Instagram a minha voz profissional e algo que pudesse contribuir naquela plataforma com o que eu faço na vida como profissional. E não a minha vida pessoal. Se eu te quisesse levar a minha vida pessoal, eu acho que os jovenzinhos, né, de repente, têm esse... Ter 2 perfis é importante. Eu tenho 2 perfis. Eu acabei de descobrir ontem, inclusive. Eu tenho você 2 me postou, perfis. Mas eu já seguia ela, como que eu não sigo aqui? E aí eu entendia essa questão. Num perfil, é a sua galera. Exato. Né? É a tua vida, mas quando você vai apresentar o seu cartão de visita de empresa, é outro. E assim, isso é inclusive uma dúvida comum, tá? Eu achei até legal você trazer isso. Já teve muita gente que perguntou, preciso ter 2 perfis? Não precisa. Né? Não, você não precisa. Por que eu tenho 2 perfis, tá? Eu tô trabalhando com marketing digital tem 3 anos. Comecei um pouco antes da pandemia. E eu tinha só o meu perfil pessoal no Instagram. Perfil lá, né, que todo mundo tem, pessoal e tal. Aí comecei, né, a trabalhar comecei fazendo social media, né, gestão de mídia, ganhava R$200. Aí eu falei, cara, gostei disso. Eu tinha acabado de largar a faculdade, minha mãe estava puta da vida. Eu falei, cara, eu vou precisar fazer isso aqui dar certo, porque senão eu vou ter que voltar pra faculdade. Aí falei, cara, tô gostando disso. Vou começar a compartilhar o que eu tô aprendendo e ver se, né, dá um up. Só que, olha isso. Eu morria de vergonha de postar no meu Instagram que eu tava... Aquela coisa do tipo, a blogueirinha. Você morria de vergonha? Pessoas que me conhecem saber que eu tava fazendo aquilo. Então, assim, aquela coisa de, blogueirinha e tal. Então eu falei, cara, eu vou criar um perfil novo. Que ninguém eu não vou divulgar, ninguém vai saber. Só quem sabia, assim... Né? Tipo, eu tinha um namorado na época, ele até divulgou, a minha família sabia, mas assim, no meu perfil pessoal, eu não falava de marca, não falava nada. No meu perfil profissional, nesse outro perfil, aí eu comecei a postar ali. Teve gente que me seguia no meu perfil pessoal, que começou a me seguir no meu perfil profissional, ok. Mas aí é uma decisão mas da pessoa, assim, você não obrigou ninguém a ver nada. Mas até hoje mesmo, eu nunca divulgo meu perfil profissional lá no meu perfil pessoal. Eu tenho isso bem separado, porque na época isso aconteceu porque eu tinha vergonha. Todo mundo pros seus 2 perfis. Eu fiz um repost aí, eu não sabia. Não tem problema, não. Hoje em dia eu não tenho nenhuma questão com isso. Mas eu gosto dessa separação porque essa separação existe na minha vida, sabe? Eu tenho ali as pessoas que eu saio, que são da minha vida pessoal, as coisas que eu faço. Fotos e põe ali. Exato. E tem também o meu dia a dia ali, as pessoas que eu lido no profissional e que eu posto conteúdo ali, né? Mas eu conheço pessoas que têm só um perfil, como você. Eu tenho só um perfil. Exatamente. E aí também vem muito eu acho que da cultura, né? O que era o meu álbum de fotos pessoal com os meus amigos era impresso. Era impresso, é o que eu tenho guardado de fotos nas minhas gavetas, né? Na geração de vocês, o álbum de foto de vocês é o Instagram, né? É totalmente diferente, é muito importante a gente, independente da idade que a gente viveu, da época que a gente viveu, da história da tecnologia durante a nossa história, a gente entender por que as coisas são como são hoje, né? E saber falar sobre essas questões. Então,
a narrativa, eu preciso até ajustar essa narrativa quando me perguntam, você separaria, quantos anos você tem? 22? Separaria. Vai pra balada num perfil e vai ser profissional no outro perfil. Exato, porque assim, e foi por isso que eu comecei a separar. Essa decisão eu não tomei de forma estratégica. Eu pensei, tipo, eu não quero que ninguém saiba, então eu vou criar um perfil escondido aqui. Sim. Então foi isso. E eu vejo muita gente, é legal você trazer isso também, Má, porque muita gente fala, mas eu tenho vergonha, minha mãe vai ver, meu primo vai ver. Eu escrevi um livro recentemente, que chama Diariamente, que vocês já ouviram falar, porque eu trouxe o Bruno aqui, mas eu falava justamente sobre uma frase, né, uma pergunta que é recorrente: por que as pessoas que estão mais próximas de mim não me admiram ou não me aplaudem como as pessoas que estão mais distantes? É uma pergunta recorrente no meu perfil. Sim. E aí eu trago um trecho que fala, que não foi eu que disse, obviamente, foi Jesus que disse, um apóstolo precisa sair de sua própria vizinhança para ser ouvido. Né? Em sua vizinhança, ninguém vai acreditar nos milagres que ele é capaz de fazer. Então ele viaja para lá ser então admirado e alguém começar a entender que ele pode fazer. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar mesmo. Sim. A minha mãe não vai acreditar que eu sou boa, a minha prima não vai achar que eu tô falando sério, né? E quando a gente sai dessa nossa vizinhança, que foi exatamente o que você fez, eu vou criar uma vizinhança nova, eu vou ver o que as pessoas que não me conhecem achariam do que eu faço. Porque eu comecei a postar, né? E assim, de novo, eu criei esse perfil quando eu tava começando a trabalhar com isso. Eu não tinha absolutamente autoridade nenhuma pra falar do que eu tava falando. Muitas das coisas que eu falava naquela época, hoje em dia eu olho e falo, caraca, que bosta. Mas, mas assim, o que eu fazia naquela época era assim, e que é uma coisa interessante pra quem tá, inclusive, estudantes, é documentar a jornada, era isso que eu fazia. Então eu não me posicionava ali como, caraca, eu tenho 20 clientes e tal, não, eu falava o que eu tava estudando, o que eu tava estudando, o que eu aprendi. Eu postava meu dia a dia. Naquela época, quando eu criei esse Instagram, eu tinha 2 ou 3 clientes, ganhava, acho que nem R$500, somando tudo. Então, assim... E parecia milionário. Que é o que eu falei, a gente parece milionário no começo. Meu Deus. E aí, eu ia postando assim, meu cliente teve um resultado legal de um post, eu ia lá e postava. E aí, outras pessoas que tinham interesse naquilo, pessoas, inclusive, com quem eu trabalho até hoje, né, outras... pessoas da área começaram a me seguir. E aí eu fui criando exatamente aquela vizinhança de pessoas que queriam falar sobre aquilo, queriam ouvir sobre aquilo, né? Então, assim, você separar o perfil ou não, sinceramente... Avalie, né? Assim, no final das contas, não faz diferença, né? No final das contas, sabe? É mais assim, o que você se sente confortável fazendo hoje. Perfeito. Porque uma coisa que é importante dizer... sempre que você faz uma mudança do que a gente chama de linha editorial, que é o conteúdo do perfil, vai ter gente saindo e vai ter gente entrando, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu perfil onde eu falo sobre copywriting, marketing digital, etc. Se eu acordar amanhã e quiser começar a falar sobre nutrição, todas as pessoas que me seguem hoje em dia porque eu falo sobre copy, vão parar de me seguir, porque eu parei de falar sobre copywriting. Da mesma forma que talvez nutricionistas comecem a me seguir porque eu tô falando de nutrição. Isso. Então, vai ter sempre esse momento em que, assim... Vai ficar uma coisa meio... O seu público vai mudar, isso é natural. Quando você entrar em transição na sua carreira, você vai entrar com essa transição de público também, né? Agora, eu vou contar uma coisa pra você, porque você sabe do perfil das pessoas que me acompanham, né? Eu tenho gente que me acompanhou em cada fase da minha carreira. Né? E que ficou pra me ouvir. Também por conta dessa questão de já ter criado uma conexão, eu também quero ouvir o que ela tem pra falar nessa área. Exatamente, né? Eu tenho pessoas que me seguem, assim... Eu trabalhava com gestão de redes sociais, aí eu criei a agência de produção de conteúdo, aí depois eu larguei isso, fui ser gerente de marketing numa startup, aí larguei isso, aí depois fui trabalhar com copy. Você vai me largar, querida? Procura-se. Se eu colocar uma plaquinha de procura-se no app, é porque ela decidiu largar isso. Não, de eu vou forma falar, alguma. Não, querida, a gente tá no meio do projeto. Mas assim, eu tive essas fases também, né? E eu tenho pessoas que estão comigo já desde 2020 lá, quando eu criei o perfil. Então, é isso, e eu acho que é isso que, voltando àquela questão da autenticidade, de você ser você, né? Porque o que fez essas pessoas permanecerem, não é porque elas necessariamente se interessavam por cada uma das minhas fases, mas é porque elas queriam estar comigo, queriam me acompanhar, porque elas se identificavam comigo. Então, isso pra mim é fundamental, assim, quando você vai se posicionar e você ter essa coragem realmente de, assim, cara,
fulaninho tá falando sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso porque isso não tem nada a ver comigo. Isso. Porque isso é muito difícil. A gente olha todo mundo fazendo trend de tudo, todo mundo falando sobre tudo. E assim, E a você gente perde a nossa marca, né? Exatamente. Se a gente for seguir tudo que todo mundo tá fazendo, você não tem marca nenhuma. Nenhuma. Você é simplesmente comparável É mais a todos. do mesmo. E quando falam que assim, o marketing digital tá saturado, tal não tá, nicho tá quem faz saturado. direito, Está saturado da mesma coisa, do mesmo, exato, né? Agora, quem consegue se destacar e se posicionar, não outra tem pessoa. problema nenhum. Não vai outra. jamais sentir isso. O que eu quero trazer para vocês aqui? Eu decidi trazer esse tema porque isso é uma dor, né, de muita gente. Especialmente do meu público, que muitas vezes se assemelha com a mesma idade, com a mesma... A gente, né, com mais de 30, que eu sei que tem gente com 20, com 22. Quanto colágeno que vocês devem ter. Mas a galera que está comigo mais velha, né, de 30, 35, 40, a gente não nasceu nesse advento da rede social, a gente não começou a trabalhar na época que ela existia. E muitas vezes não é uma resistência, mas é uma, cara, como que eu faço isso, né? Como é que eu brinco disso? Ainda mais para quem não tem uma afinidade com câmera, uma afinidade com essa exposição, isso é absolutamente normal. Então, o que eu quero deixar claro aqui? Você não depende da rede social para ser bem-sucedido. A única coisa que, ao não acessá-la, você vai ter que ser muito bom em outras coisas, em fazer outras distribuições e outras divulgações do seu trabalho, né, que ainda existem, elas não acabaram, elas não foram destruídas ou substituídas, elas ainda existem. Né? Eu brinco aqui, quem é o diretor, o @ do diretor do Albert Einstein, por favor? Não há. Né? Ninguém sabe. Me diga aqui o @ do cirurgião gastro mais famoso do Brasil, que todo mundo viaja de fora para vir aqui e operar com ele. Ele não tem Instagram, né? E ele é essa pessoa. Me fale o Instagram, tem muitos atores famosíssimos que não tem Instagram, decidiram. Ou se tem, publicam uma vez a cada 6 meses uma foto de um cachorro. Exato, uma foto ao Léo, uma caneca em cima de uma mesa. Então, a verdade é que não é obrigatório que você tenha, né? Você não depende disso para ser um profissional de sucesso. Não dá para falar, eu não tenho sucesso, eu não fui bem sucedido porque eu não consigo trabalhar com Instagram. Instagram acabou com a minha possibilidade de ser um profissional de sucesso. Não é uma verdade. E isso você ter trazido isso é muito bom, porque a gente acha que só existe o Instagram, né? Exato. Começa milhares. Por aí. É site. Cadê seu site? Gente, assim, se você não quer aparecer, você não precisa aparecer. Existem diversos outros, não só, por exemplo, uma rede social que eu utilizei muito, comecei a utilizar no passado, e que eu vou te falar, me trouxe resultados maiores do que o meu Instagram em menos tempo. LinkedIn. LinkedIn é uma rede, é a rede perfeita para você que quer se posicionar como um profissional. Então, eu comecei a usar o LinkedIn ano passado, e assim, o alcance orgânico do LinkedIn é muito maior que o do Instagram. Porque não tem tanta gente lá. Não tem tanta gente. As pessoas são muito mais qualificadas. Os clientes que eu recebi do LinkedIn são clientes que não me dão dor de cabeça. Diferente dos clientes do Instagram, que às vezes dão. Então, assim, que são pessoas muito mais qualificadas. Então, assim, e é uma rede onde eu nunca nem postei o vídeo. É uma rede muito focada em texto. Então, você escreve. Você é copywriter, né, eu sou copywriter, ela assim, tá ajuda. Mas, assim, é uma rede que, assim, você não precisa estar ali... Você não precisa ter uma desenvoltura com câmeras, nenhuma. Né? Você não precisa pôr a sua imagem Você posta 3 vezes na semana. Então, assim, é uma opção. Cara, você tem um site. Você tem um site, pra mim, é mais... É basilar. O site, pra mim, é uma coisa basilar. Eu falo, você tem clínica? Cadê o site da sua clínica? Onde a pessoa te acha? Como que ela te rodar, por exemplo, e aí vem uma questão de investimento. Rodar anúncios. Você não precisa ficar fazendo story todo dia. Você pode ter uma página no Facebook onde você vai rodar anúncios. Né, nas redes sociais. Você pode ter um blog, né? Você pode ter, sei lá. Quando eu falo para as pessoas que a Performance com Saúde, que foi a nossa primeira clínica, a forma de distribuição era blog e palestra no Brasil inteiro por um hot dog e um pernoite, né? Que era o que a gente tinha no hotel. E funcionou muito bem. Sim. Era leitura. Newsletter, você pode fazer uma newsletter. Tem, assim... E-mail, as pessoas subestimam o poder do envio dos e-mails. Muito. Quem trabalha com marketing digital sabe que o e-mail não morreu. Não morreu, né? Não morreu. A taxa de vendas do e-mail, inclusive, ela supera taxas de anúncios do Instagram. Assim, se você tiver uma boa base de e-mail, né, bem qualificada, uma boa copy, tudo, né?
é a taxa de e-mail, e ainda mais se você trabalha com um público mais velho. Porque, realmente, se você tem um público de, cara, sei lá, menos de 18 anos, até mais, menos de 25 anos, o e-mail, ele pode ser mais difícil, porque é uma galera que já não usa tanto no dia a dia. Agora, um público, assim, de, cara, 35 anos, 40 anos... Vai olhar e-mail todo dia. Vai olhar e-mail todo dia. Tem a notificação do e-mail no celular. Então, assim, é outra plataforma que super dá pra usar. Então, o Instagram não tá de longe de ser a plataforma... Que é a única que você A única, precisa acessar. com certeza. TikTok profissional, ainda tem muito a fazer, né? TikTok é entretenimento, viu, galera? Embora TikTok, possa trazer, né, influencers. Cara, né? TikTok... Pessoas que trabalham como influencers, eu acho que tem muito a ganhar no TikTok. É lá o momento, né? Mas não conversão para a compra de serviços, não sei se... eu acho que... Na área da saúde, isso tem outro ainda. assunto interessante com a questão das redes sociais. A gente não pode pensar somente na venda, né? Não é, assim, não é somente a venda. É o seu posicionamento. Tem muito a ver com branding, né? Você estar nas redes sociais, você criar conteúdo tem muito a ver com posicionamento de marca, né? Então, no TikTok, realmente, pode ser que você não gere muitas vendas diretamente no TikTok, mas a pessoa pode te encontrar no TikTok. Te descobrir ali. Ela vai seguir o teu Instagram, e aí do seu Instagram ela vai ficar no seu Instagram, aí ela vai pro seu site. Então, assim, existe uma jornada de compra que pode passar por lá. Começar lá. Começar exatamente. Ali, né? YouTube. Exatamente. Então, o TikTok, ele é uma rede social, cara, super válida. Eu acho que também para empresas, para perfis corporativos, os ads no TikTok também, que agora estão crescendo. A gente tem cortes do app no TikTok. Tem mesmo. Como que é o nosso TikTok do app? @appu. Se não me engano é isso. Se eu não me engano também. A gente está hoje trabalhando para vocês, viu? Desde de manhã. Eu já não lembro nem o próprio nome, quanto mais o próprio @. Mas a gente vai postar mais cortes. Vamos postar mais cortes. Mas assim, o TikTok é muito bom. E você vê grandes empresas utilizando o TikTok de várias formas. Tem várias trends legais, de funcionários. Dá pra ser criativo, muito. Né? Isso eu acho que é uma coisa que é o tchan do TikTok. Ele te dá muito... O público ali, ele não tá esperando você engravatado lá, fazendo uma coisa... É um espaço que você tem muita criatividade e que é permitido, sabe? Tipo, empresas que você talvez não esperasse que tivesse um perfil tão leve e engraçado no TikTok tem, sabe? Porque isso permite. E isso conecta, né? Com pessoas que não se conectariam porque não existia. Com certeza. Mas a gente podia ficar aqui muitas horas falando. A gente vai criar um quadro para ajudar vocês com essa questão. Eu vou emprestar minha copywriter, dentre outras coisas, gestora de tráfego, gestora de redes, gestora de mídias, enfim, em episódios aqui. Com certeza. Com a gente, porque isso traz muita informação legal, muitos insights. E tira muitas dúvidas mesmo ouvindo de quem trabalha com isso, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos profissionais de outras áreas que não trabalham com isso, falando disso. Falando, venha fazer o que eu fiz. Não necessariamente vai dar certo, né? Você não tem o mesmo produto. Então é legal a gente trazer alguém que trabalhe com isso de uma forma bem focada e que veja diferentes públicos, diferentes perfis para falar sobre isso com o meu público. Obrigada de estar aqui falando sobre isso. Obrigada pelo seu trabalho maravilhoso. Se ela me largar, eu vou protestar em todas as redes sociais, incluindo o YouTube. Nós vamos tudo postar no nosso TikTok. Vocês vão estar comigo lá falando, Marina, volta. É isso. Obrigada por hoje. Obrigada por tudo. Foi incrível, gente. Um beijo pra vocês. E eu empresto ela de vez em quando aqui no nosso quadro para falar com a gente sobre isso. Um beijo grande. Até a próxima. Beijo, gente.